Bem, boa noite então, pessoal. Nós vamos hoje para a nossa segunda aula do curso de mediunidade, né? Tiramos uma fériazinha aí de fim de ano e estamos voltando hoje. E esse curso, lembrando a vocês, né? Ele chama-se Curso de Mediunidade e de Alta Percepção Sensorial. Por quê? Porque nós separamos aquelas habilidades que são também uma forma de mediunidade, mas nós separamos clarividência, clareaudiência da questão mediúnica. Não há necessidade de ter um espírito agindo sobre você para que você tenha clarividência. Por exemplo, se você desenvolve a clarividência, o que acontece? Você vê os espíritos que estão presentes. Mas não é necessário um espírito atuar sobre você para que você desenvolva a clarividência. Já a incorporação, que na verdade chama-se psicofonia, que é a capacidade de um encarnado receber os pensamentos de um desencarnado e comunicar-se, né? Sempre foi chamado incorporação, mas aí a palavra incorporação dá uma ideia que o teu espírito sai do corpo para que um outro espírito entre no seu corpo para você poder transmitir aquela mensagem, e não é exatamente isso que acontece, né? Ocorre realmente um afastamento ligeiro do corpo astral, do médium, para que o corpo astral do espírito possa se comunicar através do cérebro, da mente, da fala, dos movimentos do corpo, né, do encarnado, mas não que o espírito do encarnado saia para que um espírito entre, um espírito desencarnado entre no corpo dele, né? Então o termo correto é psicofonia, porque é uma sintonia de mentes. A gente continua usando a palavra incorporação porque é a mais conhecida e todo mundo sabe do que a gente está falando quando a gente fala em incorporação. Esse é o fenômeno mediúnico mais puro, né? Geralmente quando alguém fala assim, fulano tem mediunidade, ele está querendo dizer o quê? Que o fulano tem essa capacidade de incorporar espírito. Já vidência, clareaudiência, a vidência que é a capacidade de ver, a clareaudiência que é a capacidade de ouvir, não é? Normalmente as pessoas são chamadas de sensitivos, as pessoas que fazem isso. E é por isso que nós separamos o nome do curso em mediunidade e alta percepção sensorial. Em 1977, quando eu comecei a fazer o curso de desenvolvimento mediúnico, era um curso que durava 5 anos, já falei isso, né? Como era focado em mediunidade, era curso de desenvolvimento mediúnico. E aí era uma turma grande, uma sala grande, muitos alunos e tal. Aí eu percebi que o que acontece no final do curso com aqueles que não conseguiram, depois de 5 anos, incorporar espíritos, né? As pessoas saíram frustradas, porque elas achavam que elas iam incorporar um espírito, iam trabalhar como médium e tal. Então, por causa disso, ao montar esse curso agora a pedido, né, não era a minha intenção fazer isso, eu dou aula de apometria, eu estou procurando que nós façamos exercícios de psicografia, de vidência, outros exercícios, porque as habilidades de percepção sensorial a gente consegue desenvolver, é treinamento, né? Bom, essa conversa foi para um aquecimento, né? E nós vamos ver aqui, nós vamos recapitular, porque nós ficamos vários dias afastados, nós vamos recapitular aqui. Qual que é o objetivo deste curso aqui? Conhecer os vários tipos de mediunidade, conhecer as habilidades extrasensoriais, saber as diferenças entre uma coisa e outra, preparar
os alunos para o desenvolvimento mediúnico com Jesus, e eu vou explicar daqui a pouco o que significa isso. Treinar o desenvolvimento das habilidades extrasensoriais e oferecer meios para que quem está aqui fazendo esse curso, seja presencial, seja online, com as informações, os exercícios, as orientações que nós vamos dando e o acompanhamento espiritual, a pessoa se prepare para o mundo em regeneração. Agora eu vou dar assim uma explicadinha para vocês, ó. Desenvolvimento mediúnico com Jesus. A intenção aqui é que a mediunidade desenvolvida neste grupo, seja online, seja presencial, seja para o atendimento fraterno de pessoas que precisam de um tratamento espiritual. Então, aqui a gente não tem interesse que ninguém desenvolva rápido, que pule etapas, sabe? Põe a mão na cabeça de alguém, no chakra e faça uma puxada e a pessoa começa a receber espírito. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é que a pessoa faça reforma íntima, que ela modifique os defeitos que ela vai reconhecer nela, né? Ninguém aqui vai olhar o caderno onde vocês estão anotando as coisas de vocês. São vocês que vão verificar o que é que vocês precisam mudar em vocês. A gente só dá os exercícios, os meios para que vocês façam isso. Mas é um trabalho de cada um. Por quê? Porque para ficar no mundo regenerado, tem que ser assim, né? Você tem que ir trocando as suas vestes por vestes brancas. É a parábola dos convidados para a festim de núpcias, né? A parábola diz que ia haver um casamento, o pai da noiva, o pai do noivo mandou convidar os conhecidos, os amigos, os parentes, né? E eles não foram, então ele mandou sair, convidar qualquer um, né? Vou resumir a parábola, qualquer um que achasse na rua, e aí foram, e aí o dono da festa ficou bravo com eles, não deixou eles participar, porque eles não estavam vestidos adequadamente, né? Eles teriam que estar usando roupas brancas. Essa parábola significa que se você quer servir a Jesus, trabalhar com Jesus, você tem que pôr a roupa branca. Não é vestir uma calça branca ou uma túnica branca, é limpar os seus defeitos. É o seu interior que tem que ser limpo, estar branco. Não significa que nós vamos virar santos, mas é necessário que a gente faça um esforço para corrigir aquilo que precisa ser reconhecido, corrigido em nós, segundo o nosso entendimento, né? Não é alguém que vai apontar, olha, você tem tal falha. Não, é cada um analisando a si mesmo e usando as ferramentas que a gente dá, se esforçar, porque conseguir já é uma tarefa que já vai para o mundo em regeneração, né? É uma longa caminhada. Ninguém consegue, por exemplo, parar de fumar. Eu decido assim, vou parar de fumar, jogo o cigarro fora e paro. Não é assim, né, que funciona, que você se livra de um vício e tal. É uma tarefa persistente. Para você trabalhar com Jesus, então, passa por isso que o nosso primeiro exercício foi o exercício da mão, e ele deve ser feito durante o curso inteiro. À medida que vocês vão vendo que alguma coisa ali vocês já melhoraram e que apareceu uma outra coisa, fala, nossa, não tinha pensado nisso, eu tenho esse problema. Você faz o quê? Você desenha a mão de novo e coloca aquilo que você quer corrigir de novo. Na mão direita, você fala, puxa, eu tenho uma qualidade que eu preciso dela e ela não está aqui. Qual que eu posso tirar daqui que não é prioridade? Então, você vai modificando, né, aquilo que você
você precisa tirar, aquilo que você precisa pôr, né? Para que você possa se preparar para trabalhar como médium de Jesus. E não ser, e ao saber como funcionam os mecanismos de mediunidade e tudo mais, não ser enganado em nenhuma situação, nem por espíritos, nem por encarnados, né? Não cair em algum grupo onde não se trabalha com Jesus, você perceber, você sentir a diferença e você conseguir se afastar. Ninguém vai brigar com ninguém, não serve para mim, eu saio e pronto, né? Então, esse treinamento nós vamos fazer e o que nós colocamos aqui como meios para a autorrealização, por quê? Porque quando você pensa em autorrealização, você pensa nas pirâmides das necessidades do Maslow, né? Primeiro as necessidades de segurança, as últimas lá no alto, a última coisa que o homem quer atingir naquela pirâmide é a autorrealização. Então a autorrealização é você se sentir bem, feliz, satisfeito com a sua vida como ela é, independente do mundo, né? Isso é a autorrealização. Bom, então as fontes que nós usamos para fazer todo o material desse curso, apostila, tal, nós usamos a obra do Kardec, não só os 5 livros, mas também o livro que ele escreveu, que é o Espiritismo, também as obras póstumas, também as revistas espírita, que são 135, né? Usamos também as obras subsidiárias, principalmente Chico Xavier, mas Divaldo também, outros médiuns também. Usamos outros autores, alguns não reconhecidos pela federação, por exemplo, né, o Robson Pinheiro, algum outro médium. Nós lemos, nós analisamos aquilo com base no que o Kardec nos ensinou, se testamos para ver se outros falam a mesma coisa, se pode ser considerado verdade, né? Usamos obras de terapeutas, porque nós vamos aprender aqui também sobre vidas passadas. Usamos obras de psicólogos, a sabedoria antiga, né? E lá naquelas apostilas que vocês vão receber por e-mail, tem toda a bibliografia. Bom, então a questão do e-mail. Quem está acompanhando este curso online e quer receber este material, os áudios, os exercícios, precisa mandar um e-mail para mim aqui, ó, dizendo assim, ó: oi, sou seu aluno, quero receber o material. Aí todo o material que eu mando para os alunos do curso presencial irá também para os que estão acompanhando online. As apostilas, os áudios, os vídeos, né? Eu vou mandando por e-mail. Quem perder a aula pode assistir lá no canal no YouTube. Lá no canal do YouTube já tem o áudio 1, mas eu vou mandar também por e-mail para vocês. Por quê? Vocês podem baixar no celular, fica mais fácil para vocês ouvirem o áudio que é feito à noite antes de dormir, né? Então eu vou mandar, eu só preciso que vocês me mandem um e-mail, precisa ser feito isso porque eu já tenho o e-mail de vocês do curso Tapometria. Eu preciso separar que esse pessoal é do curso de mediunidade, então tem que me mandar um e-mail assim: oi, sou aluno do curso de mediunidade, para eu fazer o grupo do curso de mediunidade. Senão eu vou fazer uma mistureba tão grande que quem vai ficar precisando de tratamento espiritual vai ser eu. Bom, dito isso, vamos para a aula de hoje. Nós vamos falar assim bem rapidamente para vocês sobre a mediunidade ao longo da história. Então, o que eu quero mostrar aqui, ó, é que a mediunidade existe desde que existiu o primeiro homem. Lá no curso Tapometria eu explico isso, a evolução, né, do espírito percorrendo os reinos, do reino mineral até o reino humano, e quando chegaram os primeiros espíritos exilados na Terra. Então,
eu mostro que tem um determinado ponto em que o homem primitivo começou, ele tem dentro dele, ele é centelha divina, então ele tem dentro dele sentimentos, noção de que existe um poder sobrenatural fora dele, né? Ele não chamava de Deus ainda, não chamava de nada, mas ele tinha essa noção. E lá nas cavernas antigas, nós podemos ver que tem desenhos de animais grandes, né? Bisão, e desenho de homens, grupo de homens cercando e caçando. Quando eu estudei artes, me disseram os professores que aquilo era uma primeira manifestação artística, né? A gente não fala nada porque você não vai ficar polemizando em aula dos outros, né? É aula de arte, você vai ficar polemizando com o espiritual? Não vai. Mas não é manifestação artística, porque para ter uma manifestação artística precisa haver uma sensibilidade. E aqueles homens, eles não tinham ainda sensibilidade artística. Eles estavam mais próximos do animal do que do humano, né? Então era uma espécie de ritual que eles acreditando que ao desenhar eles cercando o bicho e caçando o bicho, é como se eles tivessem feito uma magia ali, que aí eles iam conseguir, porque era muito maior que eles mesmos, muito mais forte, e eles só tinham paus, pedras, lanças, né? E eles precisavam caçar para comer. Então é uma manifestação já, podemos dizer, entre aspas, espiritual, né? Eles acreditando que existe uma força fora deles, que eles fazendo aquele ritual mágico, eles conseguiriam sucesso naquela caçada. Aí depois nós temos assim civilizações bastante antigas, né? A da Índia, a da China, a do Egito, da Grécia, né? Roma já é mais moderno, já com livros sagrados, né, onde se fala em crença nos espíritos, crença na reencarnação, embora não da forma como nós entendemos hoje a partir de Kardec, né? A reencarnação lá na Índia, por exemplo, acredita-se ainda que você pode morrer agora e voltar a viver numa formiga, por exemplo. E já o Kardec diz que não, que a reencarnação é entre humanos, né? A reencarnação é um fenômeno humano. Lá na China já havia a evocação dos espíritos ancestrais, né? No Egito havia a magia mesmo, os magos do faraó, Moisés, às vezes são referidos como sacerdotes, né? Moisés foi um desses magos, né? Preparando a mumificação, a subida do faraó para o céu, a volta dele, porque ele era sepultado com escravos, comida e tal, então imaginava-se que ele fosse precisar daqueles serviços, né? Na Grécia, as pitonisas que invocavam os deuses, em Roma, as sibilas interrogando espíritos, fazendo as adivinhações, né? E vários outros povos, nós temos os fenômenos de curandeirismo, né? Os povos da África, não do Egito, mas de outros países, tinham os rituais de curandeirismo, xamanismo, né? Rituais de magia, e todas essas práticas aqui, ó, são práticas de mediunismo. Mediunismo é diferente de espiritismo. Mediunismo é quando nessas práticas se faz contato com espíritos, com entidades, com seres da natureza, tal. Espiritismo é o que é codificado pelo Kardec, ele deu esse nome, né? Então, hoje nós temos práticas mediúnicas que se dizem, nós também somos espiritismo. Eu não vou citar nome porque não é o objetivo dessa aula. Não é. Se não segue a orientação da obra de Kardec, não
não deve, a rigor, se dizer espírita, né? A doutrina espírita, ela foi estabelecida por Allan Kardec a partir de 1857, quando foi escrito o Livro dos Espíritos, e os outros livros vieram depois, né? Então, é a doutrina dos espíritos na forma como foi codificada por ele. As outras práticas, não estou dizendo aqui que elas sejam ruins, eu estou dizendo que elas são mediúnicas. Existe mediunidade ali, mas não pode dizer que é espiritismo. A expressão kardecismo, a gente acaba usando, mas é errada. O certo é espiritismo. A gente acaba usando o kardecismo para não ser confundido com nenhuma das outras práticas que fazem rituais, sacrifício de animais, usam velas, usam outros objetos, né? E o espiritismo não faz nada disso. Então, para não ser confundido, a gente acaba falando que é kardecista, mas na verdade é espiritismo e é espírita. As outras práticas são mediunismo, são práticas mediúnicas, mas não espiritismo. Bom, então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que os fenômenos de mediunidade, né, ou fenômenos mediúnicos, eles foram considerados sobrenaturais desde a época das cavernas, né? Aquele homem primitivo era uma força sobrenatural que ele estava invocando ali. Ele não tinha igreja, ele não tinha um líder religioso, ele não tinha isso, mas ele acreditava numa força sobrenatural e que poderia auxiliá-lo naquela caçada. E desde aquela época, ao longo da história, esses fenômenos foram considerados demoníacos, né? Em várias oportunidades, principalmente depois do surgimento da Igreja Católica. Porque é claro que lá naqueles países onde os celtas, por exemplo, né, onde tinha os magos, os sacerdotes, as sacerdotisas, eles não consideravam demoníaco, eles não se autoconsideravam demoníacos, né? Então, dizer que é considerado demoníaco foi a partir mesmo da Igreja Católica, que condenava tudo isso. Porque as mulheres que faziam as adivinhações, as sibilas, as pitonisas, não consideravam demoníaco. Na Idade Média, então, a mediunidade ela era considerada sintoma de loucura e também de bruxaria, e era proibida. Olha, por que é considerado sintoma de loucura? Porque quando a mediunidade de incorporação ela está madura, né, ela leva um tempo para ir se estabelecendo, é uma harmonização fluídica, ela ir naturalmente se estabelecendo, e tem uma hora que ela eclode. E aí o que acontece com a pessoa? A pessoa é tomada por espíritos, né? Ela não consegue resistir a essa influência, ela cai, ela tem ataques, ela sai falando coisas que ninguém entende, às vezes falando em outra língua, né? Os médicos da homeopatia e que são espíritas, eles consideram que a epilepsia, ela tem de dois tipos. A epilepsia com coma, quando a pessoa tem um ataque epiléptico e cai e dorme, e a epilepsia sem coma, que a pessoa fica falando tudo engrolado, tudo se debatendo no chão, eles consideram como sendo um fenômeno mediúnico, né? E não epilepsia propriamente dito. Então, quem não conhece, até hoje, né? Quem não conhece a mediunidade, tem um filho que tem esses surtos, que cai, imagina o quê? Qual é a primeira providência que fazem? Levam em médico psiquiatra, né? Tem muita gente internada em sanatório, e o problema da pessoa, na verdade, era mediunidade.
Então, olha, muitos povos, desses povos antigos, né, eu não posso dizer todos, porque não fiz um estudo abrangente, mas muitos povos praticavam a mediunidade de forma religiosa, né, misturando a mediunidade com cura, né, aí a gente chama de curandeirismo, sem conotação negativa, é porque é um processo de cura. Entre os índios, por exemplo, do Brasil, por exemplo, tem o pajé, né, ele é o quê? Ele é um curandeiro, né, não é um xingamento dizer que ele é um curandeiro, é o que ele é. O pajé é um médico da tribo e ele faz rituais, ele receita ervas, mas não só, ele faz rituais, danças, né? Então, é uma forma de curandeirismo, de magia tanto branca como magia negra, de solução de problemas. Por quê? Porque procurava-se o xamã, procurava-se o curandeiro, procurava-se o pajé, para resolver questões de todo tipo, sabe? Ai, a chuva não veio, não vai ter colheita. Ai, eu preciso casar. Ai, meu inimigo, eu tô com medo do meu inimigo, eu preciso me livrar do meu inimigo. E olha, isso acontece até hoje. Tá cheio, né, de anúncios em postes, em tudo que é cidade, traga o seu amado de volta em 3 dias, não tá? Tá cheio de gente trabalhando sozinho ou em grupo e que fica ouvindo as pessoas querendo emprego, querendo saúde, querendo amor, querendo resolver relacionamento com o pai, com a mãe, com os irmãos, com o chefe. As pessoas, elas ainda vão atrás disso, né? E se nós somos criados para evoluir moralmente, se nós temos livre-arbítrio e a responsabilidade pela nossa evolução é nossa, vocês podem perceber como nós estamos atrasados. Nós arrumamos confusão e nós queremos ainda ir atrás, né, de algum curandeiro, alguma pessoa que atende esse tipo de coisa e queremos conversar. Mesmo quando é procurado eu vou falar de uma coisa que eu conheço porque eu fui umbandista. Não fui médium, não desenvolvi mediunidade, não tenho, né? Mas frequentei um centro de umbanda, fui cambona, assistente e tal. Então, mesmo quando depois dos passes tem a parte que recebe as pessoas para elas conversarem, né, com o preto velho, o preto velho está lá para levar uma palavra de consolo, são entidades muito evoluídas, amorosas, tal. E as pessoas vão, né, a gente é cambona, a gente fica do lado porque a gente vai anotar, né, o que ele vai recomendar. Então a gente ouve. As pessoas vão pedir as mesmas coisas, né? Precisa vender o carro, não está conseguindo arrumar, né? Comprador, claro, né? O carro vale 5, pede 10, não vai arrumar comprador mesmo, né? Preciso no emprego, e você tem que entregar currículo, meu filho, não é, né? Mas enfim, ela, né? Ele sempre ouve com muito amor, passa muita energia, muito conforto, né? Acaba dando conselhos morais, mas a pessoa sai satisfeita, por quê? Porque ela é envolvida naquela energia e tudo mais. Mas nenhum lugar sério vai interferir naquilo que é livre-arbítrio da pessoa, né? Vai trazer amor de volta de ninguém, não. Nenhum lugar sério vai fazer isso, não, sabe? Porque vai receber conforto, energia, amor, tal, né? Um up para mudar o direcionamento da mente, tal, porque ninguém vai desrespeitar o livre-arbítrio do outro que foi embora, sabe? Não é todo mundo filho de Deus? Se eu estava num relacionamento, eu não fui capaz de manter o meu relacionamento, a outra pessoa resolveu ir embora.
agora vai contrariar o livre-arbítrio dela e vai trazê-la de volta. Nenhuma entidade de luz vai fazer isso não, né? Não vai dar bronca em ninguém também, puxar a orelha, né? Porque são as dores do ser humano, os espíritos de luz entendem isso. A gente aqui, eu que não tenho muita paciência, que já fico brava logo, eu falo, toma vergonha, sabe? Mas eu não sou espírito de luz, né, gente? Então, eu posso, né, fazer isso. Então, gente, olha, isso vem a longa data. Então, nós temos vidas passadas nossas, nós estamos no Espiritismo e nós queremos a mediunidade com Jesus, mas nós temos vidas passadas nossas aqui, ó. Nós já fizemos aqui, nesse passado aqui, de um tudo. A gente já foi a bruxa, a gente já foi o que ia atrás da bruxa, certo? Porque é a história da humanidade, né? Então, nós temos no nosso psiquismo essas coisas todas. É por isso que às vezes a gente tá com um problema muito complicado e vem uma ideia na cabeça da gente de voltar, às vezes, a pedir nesses lugares ou a pedir na apometria, sabe? É um esforço você mudar anos e anos, né? Milênios de história dentro de você. A gente já foi padre também, freira, muçulmano, ateu, né? A gente já foi lá na África, já batemos tambor, com certeza, sabe? A gente já foi de tudo, por isso que não se pode criticar ninguém, né? Mas agora nós atingimos um estágio, nós chegamos aqui na mediunidade com Jesus. Então o nosso esforço agora tem que ser redobrado, porque você vai voltar para trás, vai virar formiga de novo, né? Fazendo uma paródia, você vai encarnar a formiga de novo, você tem que andar para frente, não é? É para frente que se anda. Então é necessário. Mas como nós temos influência dessas personalidades antigas, às vezes a gente tem umas impressões, umas sensações, umas coisas que a gente fala, meu Deus, de onde que eu tirei isso, né? E aí a gente tem que se lembrar que é por causa disso. E se esse pensamento ficar muito insistente, a gente precisa pedir um tratamento para tratar essa personalidade antiga, que está parada nessas coisas ainda, né? O que ela está pedindo, o que ela está querendo, está errado, né? E aí isso a gente faz na apometria. A personalidade incorpora um médium, a gente usa técnicas e usa ferramentas que nós temos para mostrar para ela que aquilo é passado, não é adequado ela continuar naquela sintonia e que ela está atrapalhando a vida atual. Então, isso a gente faz na apometria. Bom, então, olha, antes, né, que Kardec trouxesse para nós o estudo científico da mediunidade, o que acontecia, né? Nós pedíamos proteção especial, favores, né? Prejudicar os nossos desafetos, vingança, a gente achava que era justo se vingar, né? Fizeram mal para mim, é justo eu me vingar, tinha esse entendimento. A gente queria sucesso material, sucesso emocional, né? Tinha uma pessoa que a gente focou, queria aquele, tinha que ser aquele, né? Curas milagrosas, sem esforço, sem merecimento, sem mudança de atitude interna, sem preocupação com elevação moral e espiritual. E tudo isso a gente conseguia mais ou menos, ou achava que conseguia, com a ajuda de entidades, deidades, gênios, elementais, né? Por quê? Porque são espíritos ainda não evoluídos na mediunidade com Jesus. A escala espírita, ela vai de 0 a 10, do espírito zombeteiro até o espírito puro. Então, sempre tem nas escalas mais baixas espíritos que se apresentam como deidades, né? Aqui vive acontecendo, né? Incorpora-se, pergunta o que ele é, sou uma deidade. Só existe um Deus. Então, quando o espírito já fala que ele é guia de alguém e que ele é uma deidade, a gente já sabe que ele não é um espírito evoluído moralmente, porque ele está se colocando como se ele fosse um Deus, né?
É por isso que é preciso estudar o Espiritismo, para não confundir, não achar, né? Está escrito no Livro dos Espíritos que nem todo espírito vem de Deus. O que significa vem de Deus? Não foi criado por Deus? Não, tudo foi criado por Deus, Ele é criador de tudo que existe. Não vem em nome de Deus, né? Não vem de Deus, não vem em nome de Deus. E ainda hoje, muita religião que pratica mediunismo é procurada para isso aqui ainda, com as mesmas intenções. A humanidade, ela evolui muito devagar, né? Pessoas querem ter corpo fechado, querem favores, né? A gente vê lá na rede social, a pessoa posta uma imagem de um orixá, né? um desenho representando um orixá e escreve assim: quem me protege não dorme. Então, olha, ela se considera protegida por alguma entidade aqui nesse nível, né? E aqui na apometria, às vezes, uma vez incorporou um mago negro, muito educado, muito culto, muito inteligente, muito tranquilo, e ele nos disse assim: olha, o que protege qualquer um de vocês eram os encarnados, né? Não era a gente ali necessariamente, é a integridade. Se vocês tiverem integridade, nós não conseguimos fazer nenhuma magia contra vocês. Então, você não precisa ficar pedindo para fechar teu corpo. Seja íntegro, que ele estará fechado, sabe? Coloque as roupas brancas, né? Agora, se você fez mal para alguém e pede para o seu corpo ser fechado para você não ter o retorno, não vai acontecer, gente. Se for por algum tempo. Por quê? Porque tem a lei da ação e reação. Aquilo que você fez para o outro volta para você. O bem que você fez volta para você. O mal que você fez volta para você. Então não vai pensando que você vai fazer mal para o outro e que vai fechar seu corpo e nada vai te pegar. Não tem isso aí, né? Bom, poucas pessoas buscam ajuda espiritual para se tornar uma pessoa melhor. Pouquíssimas. Todo mundo quer algum tipo de favorecimento, né? Problemas mundanos. Então vamos lá. Em 1857, né, o Kardec escreveu o Livro dos Espíritos. Então começou a mediunidade com Jesus, começou a partir daqui. Como é que foi isso, né? Lá na Europa e nos Estados Unidos estava acontecendo um fenômeno das mesas girantes. As mesas se mexiam sem ninguém tocar nelas, né? E elas respondiam perguntas com uma pancadinha, ou então colocava-se letras no chão e elas iam indicando as letras. Várias formas. Eu sugiro que vocês assistam o filme Allan Kardec para vocês verem como é que foi isso. E o Kardec, ele era um professor, ele era um pedagogo, né? O nome dele era Hipólite Leon, não lembro, Denizar Rivail, era o nome dele. Ele era um professor em escola particular, né? Era um professor pesquisador, um excelente professor, fazia os alunos dele pensarem. E ele fazia parte de um clube de cientistas, ele era apegado à ciência. Ele não se interessou por essa conversa de mesa girante. Essas mesas girantes aconteciam em encontros sociais, né? Em palcos, salões de festas, encontros sociais, não é uma coisa religiosa. Era um modismo de lazer, sabe? O pessoal achava engraçado aquilo. Faziam perguntas daquele tipo: eu vou casar, não vou casar, aquelas coisas. O Kardec não se interessou, mas o Clube da Ciência pressionou ele a pesquisar o fenômeno. A ideia era pesquisar e desmascarar, provar que tinha algum barbante fazendo aquele negócio levantar, alguma coisa nesse sentido, né? E ele recusou, com muita insistência, ele foi para provar que aquilo era uma fraude. Só que ele descobriu que não era fraude. Ele descobriu que aquilo era real. Aí despertou nele
que ele era um cientista, conhecer como é que é isso então, né? Se isso é real, se isso funciona, por que está acontecendo isso, de onde vem isso, o que faz isso? A França na época era católica, né? Predominantemente católica. Então ele começou a pesquisar a mediunidade e o nome Allan Kardec foi sugerido a ele, por um espírito que disse a ele que em uma vida passada dele, ele foi um mago celta de nome Allan Kardec. Então, sugeriu-se a ele que usasse como pseudônimo o nome Allan Kardec para ele assinar o livro dos Espíritos. E aí tem toda uma história que aí, né, só vendo o filme para vocês pegarem as dificuldades que ele passou para fazer esse trabalho. E ele escreveu, né, a obra dele é conhecida como Pentateuco Espírita. Por quê? Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, os 5 livros que ele escreveu seria como se fosse o Pentateuco do Espiritismo, né? Além desses 5 livros, ele escreveu obras póstumas, escreveu um livrinho chamado Que é o Espiritismo e 135 números da Revista Espírita, que ele chamava de Jornal de Estudos Psicológicos. Ele dizia que o Espiritismo era a psicologia da alma. Nessa época, 1857, ele podia dizer dessa forma, porque a psicologia ainda não era considerada uma ciência, até hoje ela é uma meio ciência, então ela não tinha domínio sobre o nome, não houve nenhuma interferência para que ele chamasse de psicologia da alma. Hoje não se pode dizer dessa forma, porque hoje a psicologia é estabelecida, né? Bom, então olha, 1857 lá na França. No Brasil, em 1873, vejam as datas, né? Foi criada a primeira instituição, houve a primeira manifestação espírita de mesa girante, sem esse nome, né, de espírita, mas já misturado com outras coisas. Houve essa primeira manifestação na Bahia. Foi onde há registro histórico de que houve a primeira manifestação, e a primeira instituição espírita foi criada em 1884, a Federação Espírita do Brasil, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque aí começou a pulular tudo quanto é manifestação mediúnica, e os descendentes dos escravos tinham as suas práticas religiosas mediúnicas e estava virando tudo um bolo numa sacola só de espiritismo. Então criou-se a Federação Espírita do Brasil para separar as práticas mediúnicas do espiritismo que está contido dentro da obra do Kardec. A gente não está fazendo aqui nenhum demérito à religião de ninguém. A gente só está dizendo que a Federação Espírita veio separar, porque aqui existe uma organização, existe uma ordem, existe um estudo científico. E na prática mediúnica não tem qualquer médium recebe qualquer espírito, não precisa se preocupar se o que ele está falando é um conteúdo moral elevado ou não, é verdade ou não, né? O que estão pedindo para ele que se faça, se deve se fazer ou não. Então, tem ritual, então é diferente do conteúdo estabelecido pelo Kardec, né? Então é só isso, é só falar assim, olha, não é o espiritismo. Bom, então, olha, o espiritismo, que é mediunidade praticada à luz do Evangelho, porque primeiro foi o livro dos Espíritos, depois foi o livro dos médiuns e depois foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a base moral do espiritismo é o Evangelho de Jesus. É a base moral. Então, a entidade maior que nós temos é Deus, a consciência suprema, o Criador.
abaixo é Jesus, nosso mestre, governador espiritual da Terra e desse sistema planetário. Dali para baixo são espíritos servindo a essa causa ou contrários a essa causa. E tem toda uma hierarquia. Tem os espíritos puros que trabalham para Jesus, tem os magos negros que combatem Jesus, tem toda uma hierarquia. Mas, né, a que nós seguimos é essa: Deus, Jesus, e os demais são espíritos em diferentes e distintos graus. Bom, então nós aprendemos aqui que a nossa proteção depende da nossa integridade. Manter o nosso padrão vibratório elevado, ou seja, manter os nossos pensamentos e sentimentos vibrando no bem. A nossa cura depende da nossa mudança interior. Tanto a problemática de vida passada, que vocês aprendem na apometria, aquela vida passada está com uma problemática que é de egoísmo, de vingança, de desejo. A gente trata isso para que a vida atual possa, né, se libertar desse apego e evoluir moralmente. Então, tudo vem nisso aqui. A solucionar conflito é a nossa preocupação, não é a cura do corpo. A cura do corpo, a maioria das vezes, é uma consequência, mas não é o nosso foco. Nosso foco é tratar essas vidas passadas nossas que ainda querem emprego, coisas mundanas, né? Estão apegadas ainda à matéria. Então, para o trabalhador espírita, a prática da caridade é um poderoso auxílio na evolução moral. E a prática da caridade aqui, ela tem duas divisões. Tem a caridade material, que é a beneficência, né? Que é doar alimentos, roupas, tal. E tem a caridade espiritual, que é o passe, a palestra e o trabalho espiritual de desobsessão. Bom, todos os espíritos que trabalham na mediunidade com Jesus servem a Jesus. A cura vem de Jesus, né? A gente não pode ficar imaginando que fomos nós que curamos. Nós apenas conversando com alguém ajudamos a pessoa a resolver uma problemática. A cura vem de Jesus. Nós somos apenas agentes de Jesus. Então aqui, olha, os fenômenos começaram na Bahia, né? Em 1945, é mediunismo. Os livros dos espíritos e a criação do espiritismo é de 1857. Então, olha, desde 1945 já tinha essas manifestações, reconhecida pela sociedade, porque na verdade, desde que chegaram aqui os escravos, os escravos tinham manifestações mediúnicas dos cultos que eles praticavam lá nos países de origem dele na África, né? Mas a sociedade brasileira, a sociedade branca, né, que não considerava escravo como sendo gente, era assim, infelizmente, estavam errados, mas era assim, né? Então elas reconhecem a partir de 1945. Bem, o transporte da árvore evangélica para o Brasil. O que significa isso, né? É uma outra coisa que se conhece, que se fala sobre o espiritismo. Transporte da árvore evangélica para o Brasil. O que é isso, né? O espiritismo nasceu na França. Se vocês forem na França hoje, ninguém sabe quem é Allan Kardec. Os franceses, eles acham engraçado brasileiros irem no túmulo de um francês lá na França prestar homenagem. Eles nem sabem quem está enterrado ali, né? Não tem nada de espiritismo na França mais hoje, né? Então, acabou o quê? Começando na França, onde foi que o espiritismo frutificou, vigorou e ainda é a nação espírita do mundo? É no Brasil, né? O espiritismo veio para cá e a espiritualidade, quando viu, né, que na França a coisa não foi para frente, a França foi se tornando cada vez mais materialista, e trouxe para o Brasil, que foi um povo, é um povo religioso, de várias religiões, mas religioso, temente a Deus, aqui frutificou. Então foi imposta um pedido, né?
não é imposto, pedido não é imposto, foi pedido que o Brasil recebesse almas estacionadas no psiquismo do velho mundo para reencarnar no Brasil. Esse é o significado do transporte da árvore evangélica para o Brasil. Então, olha, nós podemos dizer aqui que aqueles que se interessam pelo espiritismo no Brasil são almas europeias antigas, né, que estavam estagnadas no materialismo da Europa, né, e que agora vieram aprender sobre o Evangelho de Jesus dentro do espiritismo e no Brasil. São espíritos comprometidos com lutas severas conscienciais. A gente sabe que a Europa ficou rica, né, escravizando outros povos, explorando outros povos, né, e nós estávamos lá. Agora nós estamos reencarnados no Brasil. Tem 200 milhões de espíritos da época da Revolução Francesa reencarnados no Brasil, dentro do espiritismo, dentro da política, dentro dos movimentos de evolução política e religiosa no Brasil. Alguns estão se acertando e outros estão agravando a sua situação, repetindo os mesmos erros. Cabe a cada um de nós sabermos isso e procurarmos nos corrigir, né, das nossas imperfeições e procurarmos nos apegarmos ao Evangelho para que não percamos essa última oportunidade e não sejamos exilados novamente do planeta Terra, não é? Porque quem se arrepende ao mal é que pode abandoná-lo. Enquanto você não está arrependido do que você fez, você acha que não fez nada errado, você vai continuar fazendo, né? Então, se a gente já tem essa informação agora, a gente precisa ter isso em mente. Não podemos apontar o dedo para ninguém, porque nós estamos aqui nessa leva, né? E não são necessariamente maus, são equivocados, né? Quem quer fazer uma revolução para acabar com a pobreza, por exemplo, não é necessariamente mal. Está preocupado com os pobres, mas quer fazer isso através de uma revolução. E não funciona assim. Funciona, né? Ninguém é pobre por acaso. Segundo o Espiritismo, você nasce na família, na classe social, no país, onde você precisa ter as melhores condições para evoluir. Então, só vai deixar de haver pobre no mundo em regeneração quando a situação social estiver nivelada. Enquanto houver espíritos que querem ser ditadores, que querem ser poderosos, não tem como concentrar toda a riqueza na mão dele, ele não vai distribuir aquilo ali. Então não adianta você pensar numa revolução, você vai trocar 6 por meia dúzia, né? Você tirou do governo a monarquia francesa e você colocou no lugar espíritos com os mesmos desejos, né? De poder, dinheiro, acúmulo de dinheiro. Então qual foi a diferença entre estar um rei ou estar um presidente, se a ação é a mesma? Bom, na aula passada nós vimos que existem 5 forças da natureza, 4 oficialmente reconhecidas, né? E uma que é aquele trabalho do físico brasileiro Franz de Aquino, que é a energia psíquica. Essa a ciência não reconhece oficialmente, mas nós aqui reconhecemos. Se vocês disserem assim, ó, nossa, mas olha a pretensão da outra, né? A ciência reconhece 4 forças e a outra lá, que é pedagoga, nem cientista não é, tá falando que tem uma 5ª força, né? Quem falou foi o Franz de Aquino, que é um físico. Eu li, entendi, concordei com ele. Mas olha, é pretensão minha mesmo? A ciência não reconhece a física quântica, muitos físicos não reconhecem. Também não reconhece o espiritismo. Então, se nós estamos aqui no meio espírita, se nós reconhecemos o espiritismo, reconhecemos que existe espírito, qual é o problema
problema da gente reconhecer também a força psíquica. Se quando a gente está trabalhando na sala aqui ao lado, incorporando espíritos, a ciência não reconhece nada daquilo que a gente está fazendo. Então, por que a gente precisa que a ciência aprove, que a gente diga que tem a quinta força, que é a psíquica, né? Bom, pensamento é energia mento eletromagnética. É mento porque o gerador é a mente. Então é uma energia eletromagnética gerada pela mente. Ele é carregado dessa quinta força, que é a energia psíquica, que é emocional. Pensamentos iguais se atraem e se somam. Pensamentos diferentes se repelem, mas trocam energia, né? Quando vem um obsessor me atacar, ele quer vingança. Ele é obsessor porque eu fiz mal para ele numa vida passada, ele me encontrou nesta vida, não fui eu que fiz, foi uma vida passada minha, mas ele viu ela dentro do meu psiquismo, então ele vem me atacar. Ele vem com uma carga negativa porque ele quer vingança. Vingança é uma vibração baixa. Eu faço o evangelho no lar, eu oro por ele, eu oro pelos meus desafetos. O que acontece? Ele chega perto de mim, mas a força mais forte se impõe, que é a força do perdão, a força do amor, a força eu estou com Jesus, eu peço desculpa pelo que eu fiz para você, né? Eu estava errada, eu não tinha evolução, estou tentando melhorar, né? Então a força maior se impõe. Então pedir para fechar o corpo, não ser atacado, é bobagem, porque é justo que ele venha querer a vingança. Aí qual é o meu trabalho ali? Recebê-lo amorosamente e modificá-lo, né? Para que ele também, daqui para frente, caminhe com Jesus, porque ele também é filho de Deus, não é? Ele foi ferido por mim em uma outra vida, né? Então, bem e mal são pensamentos mais próximos, então, do amor de Deus, né? O bem, e o mal é um pensamento mais distante. Quanto mais materialista o pensamento, mais distante da consciência suprema. Aqui nós vamos ver a lei da sintonia, ó. Nós estamos sempre com ideias e intenções, né? O vermelho é ideias e intenções, trocando com outra mente. A nossa mente trocando com outra mente. É o dia inteiro, né? Quando a gente lembra de alguém, pensa em alguém, olha, nós estamos o tempo todo emitindo vibrações que atraem vibrações iguais ou repelem. A mediunidade ostensiva, então, é uma mediunidade que é educada com base no Evangelho, mas eu tenho também uma mediunidade ostensiva não educada. A mediunidade ostensiva é aquela que começam a acontecer as incorporações, a pessoa cai na rua, a pessoa tem surtos dentro da casa dela, ela está em mediunidade ostensiva. Educada é quando ela vem aprender sobre mediunidade, ela aprende a controlar o fenômeno, e deseducada é quando ela nem sabe que aquilo que está acontecendo com ela é mediunidade. Então vejam, tem a mediunidade também ignorada nas epilepsias, nos surtos, na esquizofrenia. A epilepsia sem coma segundo os médicos espíritas, né, é mediunidade não educada. A pessoa não sabe não incorporar fora do trabalho no centro. É uma mediunidade deseducada. Nós sofremos influência, né? Essa imagem aqui mostra um espírito de boa vibração e um espírito de baixa vibração. Não é um demônio, não existe demônio. Existe espírito de baixa vibração distante de Deus. A hora que ele resolver seguir a Deus, ele passa a ser do lado de cá. Mas a gente usa essas imagens assim porque a pessoa grava, né? O positivo e o negativo. Então a gente sofre influência, a gente sofre o tempo
todo. A gente sofre influência benigna dos espíritos protetores, do nosso mentor, espíritos familiares, espíritos simpáticos na nossa casa, na rua, no trabalho, né? E sofre também influências malignas dos obsessores, dos sofredores, dos vingativos, dos parasitas. O que é o parasita? Como que ele nos influencia? Aquele que fumava quando era vivo, ele tem vontade de fumar depois de morto, porque a vida continua, as mesmas necessidades. Aí você acende um cigarro, vai ter um desencarnado que fumava próximo de você. Idem quando você toma álcool, quando você usa droga. E aí ele começa a pôr coisas na sua cabeça para que você mantenha o hábito, para ele usufruir o prazer junto com você. E aí ele começa a influenciar você, né, na sua vida. Os apegados, né, aquele que morava naquela casa, morreu e não quer sair de lá porque é apegado naquela casa, vai estar lá ainda, então nos influenciam. A finalidade da mediunidade é para a evolução espiritual do médium, né? Alguém nasce com mediunidade de incorporação para trabalhar a serviço do próximo, recebendo o espírito de baixa vibração, para que a gente consiga conversar com ele e elevar a vibração dele, né? É para que o médium evolua, né? Por quê? Porque ele cometeu tantos erros no passado que para ele consertar aquilo não haveria tempo. Então ele vem com a mediunidade, ele trabalha uma vez por semana, dedica 2 horas a um trabalho no centro e com isso ele ajuda uma grande quantidade de espíritos, de personalidades, ele vai resgatando os erros que ele cometeu. Por isso que Jesus diz assim, olha, o amor cobre a multidão de pecados. Né? Então, trabalha como médium, é um trabalho amoroso, cobre a multidão de erros que foram cometidos. Desenvolver a sensibilidade psíquica é importante, porque daí você vai perceber quando o espírito ele está querendo enganar você, ele está querendo dizer que ele é da luz, né, do bem, e ele na verdade não é. Ele fala bonito, ele tem uma aparência bonita, mas você sente a energia dele, é uma energia ruim. Então você sabe, né, que ele está querendo te enganar, ele vai convencer você a sair de um grupo, por exemplo, onde você trabalhava, né? Você não percebe que a vibração dele não é boa e ele põe na sua cabeça que o pessoal do grupo é contra você, o pessoal do grupo não gosta de você, o pessoal do grupo explora você, sei lá, tô dando exemplos assim aleatórios. E aí você se deixou influenciar por ele, acreditando que ele é um guia, qualquer coisa, e você se afasta daquele grupo, né? O desenvolvimento espiritual também acontece porque vai resolvendo os nossos conflitos das nossas vidas passadas. Quando você, por exemplo, você tem um defeito qualquer e você tem que dialogar com o espírito, ninguém sabe do seu defeito, só você. Você vai dialogar com o espírito que tem o mesmo defeito, você tem que dar conselho para ele ali, você para e pensa, eu estou dando conselho para ele, mas eu tenho que fazer isso aí também, né? Porque eu faço a mesma coisa que ele. Ninguém vai ficar sabendo, é uma coisa que você, entre você. Então serve também para a sua própria evolução, né? Se você prestar atenção, se você achar que você é melhor que qualquer um que incorporou ali, você não vai aproveitar. Mas quando você lê a ficha da pessoa, você vê a situação da pessoa, o que ela está pedindo, você está com o mesmo problema que ela está pedindo. Aquilo que você vai fazer para ajudar ela, serve para você. Né? E assim a gente vai melhorando. Agora nós terminamos a primeira parte, né? A parte teórica, nós avançamos um pouquinho no tempo, porque nós começamos um pouquinho atrasado, né? Agora seria a aula da parte prática. Aí, na aula de hoje, nós vamos colocar algumas questões para reflexão, ó. O intercâmbio mediúnico ocorre apenas no centro espírita? Se eu disse que
A pessoa pode ter um ataque dentro do ônibus, andando na rua, na casa dela. Então, não é só dentro de centro, né? Então, centro nenhum é dono de espírito. Não adianta a pessoa pensar assim, eu não vou lá para o espiritismo não, porque eu não quero desenvolver mediunidade. Se ela tiver, vai acontecer com ela onde ela estiver, em qualquer lugar. Então, e ela não vai saber como lidar com a questão, né? Então, se não acontece só dentro do centro espírita, nós vamos para uma segunda pergunta agora, né? Nós estamos numa época agora de fica em casa, fazer curso online, serviço home office, né? Porque estamos com medo da pandemia e tudo mais, né? Se nós sabemos disso, por que é que nós não vamos pensar que nós temos meia dúzia de aluno aqui, para todo mundo sentar longe de todo mundo, né? Nós temos meia dúzia de aluno aqui. O que é que impede a espiritualidade? Esses alunos que estão aqui, estão matriculados nesse curso, eles já têm, se eles estiverem fazendo o exercício direitinho, como a gente vai recomendando, porque tem que haver uma demonstração de que você tem a boa vontade, que você quer desenvolver aquilo ali. Eles já estão sendo monitorados por espíritos lá do Hospital Maria de Nazaré, com quem nós trabalhamos, tem espíritos designados para dar assistência para cada um. O que impede o Hospital Maria de Nazaré, que a gente não tem ideia do tamanho, a gente sabe que ele é grande, mas a gente não tem ideia do tamanho dele. O que impede o Hospital Maria de Nazaré designar, um espírito para acompanhar qualquer um dos alunos que estão fazendo pelo YouTube? Nada, sabe? O que impede, existe alguma distância que impeça um espírito vir de um hospital espiritual, que não sabemos geograficamente aonde exatamente ele se localiza? O que impede um espírito que volita, volita, que atravessa a parede, o que impede ele de, lá na França, prestar assistência para alguém? Nada. Se é a sintonia, a intenção que conecta a gente com o espírito, se a pessoa estiver lá na França acompanhando isso aí, ela vai ver essa aula no horário dela, não agora no horário que a gente está vendo, mas ela vai estabelecer uma rotina lá. E ela vai se conectar com os espíritos aqui. O que impede ela de ter uma assistência de um espírito lá? Nada. Então a gente derruba já aquela ideia que tem que ir lá fazer, né? O dia que não pode vir aqui, faça pelo YouTube. Assista a aula pelo YouTube, porque já tem um monitor. Quem chegou agora, quem está assistindo essa aula agora, assista, perdeu a primeira, assista e faça os exercícios recomendados em casa, porque o que vai garantir que você vai ter a assistência é a sua disciplina em fazer os treinamentos. E faça em casa. Antes de existir o Kardec e existir o livro dos médiuns, onde que tinha a regra para desenvolver mediunidade? E eu não contei que já existia mediunidade? Então ela depende disso? Ela não depende. Depende, se você quer fazer mediunidade com Jesus, você tem que fazer os treinamentos. Você tem que fazer a reforma interior, você tem que fazer o autocontrole e tal. Mas se você pratica isso lá na sua casa, e hoje eu vou pedir o depoimento de um aluno aqui que vai ser importante, então, olha, vamos derrubar essa barreira, né? Quem chegou agora, está vendo esta aula, veja as outras, mande um e-mail para mim para receber as apostilas para estudar em casa, faça os exercícios, siga, que vai desenvolver a mediunidade com assistência espiritual, sim. Claro que se a pessoa estiver mal intencionada, claro que se a pessoa faz coisas erradas e ela, ao saber disso, não
para de fazer as coisas erradas, vai ser complicado ela receber uma assistência espiritual elevada por causa da lei de sintonia. Ela vai sintonizar com os espíritos daquele nível do que ela está fazendo. Então, ela precisa fazer esse esforço. Ela precisa fazer oração do perdão, evangelho no lar, ela precisa, para ela garantir a assistência da mediunidade com Jesus. É só isso. Porque o que é necessário para que os mentores auxiliem os alunos é a conexão com eles. E a conexão com eles é a sua intenção em se corrigir, abandonar os erros que você estava cometendo, se esforçar para isso, né? E praticar a conexão com eles. Então, olha, não depende de que os alunos venham aqui no Centro Espírita. É bom vir aqui porque tem uma energia muito boa aqui, mas não depende disso, né? Então eu vou pedir agora para Suzana vir aqui, porque nós estamos no dia 4 de janeiro, completou 21 dias da nossa primeira aula, daquele exercício da mão. E a Suzana, ela praticou religiosamente todos os dias. E aí eu vou pedir para ela contar para vocês o que foi que aconteceu. O microfone está perto de mim. Tá tocando música. É aqui, ó. Não. Ali fora. Acho que tá o celular dela. Não. Ô Suzana, eu vou pedir para você ficar desse lado meu por causa do microfone. E aí eu vou pedir para você contar o que aconteceu. Tá. No dia 14 a gente iniciou o primeiro exercício de prática para uma futura mediunidade, ou quem já realmente tinha essa possibilidade. E esse exercício foi bastante interessante, porque você se preparava à noite, né? Fazia toda a orientação que foi dada pela professora Bel e realmente muita coisa acontecia. No dia seguinte você percebia, ou você sonhava, ou você acordava no meio da noite, e eu tive uma experiência que para mim até hoje está bastante presente, né? Foi no dia 19 de dezembro, era um domingo, eu estava dormindo e acabei acordando, mas antes de acordar eu estava sonhando. Eu vi perfeitamente entrando no meu quarto um garoto por volta de 14, 15 anos de idade, com uma roupa que parecia assim de jogador de futebol, mas era uma roupa, um short, uma camiseta, mas com tons muito, muito coloridos e brilhando, né? Amarelo, ouro, verde, vermelho, cores bastante fortes, né? E atrás dele um outro, também com a mesma roupa, né? Com short, camiseta, com esse brilho muito forte, por volta de seus 35 anos, né? E esse garoto se aproximou, eu estava entrando, me parece que eu saí e estava entrando no quarto, quando ele se aproxima e queria falar comigo de qualquer jeito, já estava muito próximo. E aquilo me deixou bastante assustada, preocupada. Eu acabei acordando, não conversei, mas eu vi que ele já estava abrindo a boca, já querendo falar alguma coisa. Eu acordei assustada, não entendendo por que eles queriam falar comigo. Isso eram 3 horas da manhã, né? Eu rezei e perguntei que se precisasse de alguma ajuda eu estava ali, ou então se quisesse deixar algum recado, né? E foi isso que se passou. Então, aí deixa eu lhe perguntar, você sentiu mal-estar com a presença deles? Você sentiu medo porque você não, foi uma coisa inédita. Bastante. Mas assim, coisa pesada, você sentiu uma energia ruim, pesada ou não? O que foi que você... Não. Eu realmente fiquei assustada, porque primeiro era novidade. Aquela roupa, aquela postura, e realmente com pressa, querendo realmente te dizer alguma coisa. E aquilo realmente me assustou, mas não vi uma energia ruim, não. Veio uma energia boa, alguém que queria me dizer alguma coisa. Eu não sabia o que era. Então. E dias depois também eu tive tontura, né? Tive um pouco de
não sei se não foi a questão da pressão, mas eu tive tonturas também, que me deixavam um pouco fora de sintonia, né? Foram essas as... Mas eu fiz durante os 21 dias, cada dia tinha uma experiência. Essas duas foram as mais marcantes. Mais marcantes. Tá bom, obrigada, tá? Suzana. Eu pedi para ela falar, porque a gente só teve uma aula. Nós começamos no dia 14, ela teve essa experiência já no dia 15, no dia 19, mas ela praticou. Então, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber, são probabilidades, porque nós só vamos saber isso mais adiante, quando for mais ostensivo, né? Muito provavelmente, o monitor dela aqui no curso já estava orientado por um outro, que é o que ela percebeu que ela tinha mais idade. O monitor dela que iria acompanhar ela fluidicamente aqui no curso seria o mais jovem, e ele queria falar com ela, né? Ele queria estabelecer um primeiro contato, que ela assustou, porque ela nunca tinha passado por isso, né? E ela, ao assustar, ela cortou e ela acordou. Então, ao contar isso, ela contou isso ontem para mim, né? Na aula de apometria, ela me deu carona e ela me contou. Falei, Suzana, já é uma aproximação. Se você não sentiu energia ruim nenhuma, já é uma aproximação de um monitor. Os monitores podem mudar ao longo do curso, conforme vai mudando as ligações fluídicas, vocês vão aprender sobre isso, pode ir mudando, mas no primeiro momento, na forma como ela fluidicamente está, o que foi compatível foi esse jovem. Então, qual é o conselho que a gente dá num próximo acontecimento, né? Fique calma, mantenha calma e diga, você quer falar comigo? Pode dizer, eu vou ouvir o que você tem a dizer. E quando acordar, assim que acordar, anote para você poder ir acompanhando o que vai acontecendo, né? Então, olha, nós precisamos, para fazermos isso adequadamente, nós precisamos fazer assim, ó. Por causa do magnetismo, vocês vão atrair para a casa de vocês de acordo com a sua vibração. Então, precisa fazer o evangelho no lar uma vez por semana para elevar a vibração da casa. Olha, não significa que não vai entrar na sua casa espírito de vibração inferior, porque a gente não está procurando fechar corpo, a gente está procurando trabalho. Eles vão entrar, eles vão ouvir o evangelho e eles vão se evangelizar, eles vão deixar de ser espírito de baixa vibração, compreendeu? Eles vão gostar, eles vão voltar e vão continuar estudando o evangelho junto com você. Por isso que o evangelho tem que ser feito em voz alta, mesmo que você esteja sozinha. Eu vou mandar por e-mail a orientação, como é que se faz o evangelho no lar. Siga aquilo, imprima e siga aquilo. Só precisa ser sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Façam a oração do perdão, porque essa é particular para o seu obsessor, pedindo perdão pelos erros que vocês cometeram e perdoando quem errou contra vocês, não é? Porque é o que diz o Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você não perdoa quem te ofendeu, tome vergonha na cara e não peça para que seja perdoada as suas ofensas, né? Porque não tem ninguém santo, então nós também ofendemos os outros, né? Então tem que fazer a oração do perdão, tem que fazer o evangelho no lar e o exercício da reforma íntima antes de dormir. Por quê? Porque aquilo que você tem dentro de você, você não vai conseguir esconder, você esconde de quem é encarnado, mas o espírito vê. Você pode ser educado, tá com uma cara limpa, um sorriso bonito, mas o espírito vê o seu interior. Aí aqui, ó,
para nós estimularmos o lado direito do nosso cérebro, que é onde nós vamos desenvolver as capacidades à alta percepção sensorial, a gente tem que desenvolver 3 habilidades. A gente tem que aprender a relaxar, a gente tem que aprender a concentrar e depois a visualizar, criar imagens que se mantenham por um tempo na nossa mente. Isso requer treino, não é um poder que uma pessoa tem, outra não tem. É treino, tem que treinar. Vamos criar um refúgio para desenvolver o nosso lado direito. Nós precisamos escolher um local da nossa casa onde a gente não seja perturbado naquele horário. A gente tem que pedir para a nossa família, olha, todo dia, das 8 horas até as 8h30, eu vou fazer um treinamento aqui, né? Então não me chamem, não vão lá, me deixam naquela meia hora ali eu fazer o meu treinamento. Então precisa ser um local silencioso, né? Não pode ter música, barulho da rua não tem como evitar, né? Desligue os aparelhos eletrônicos, TV, tal, deixa só aquele que você vai usar para ouvir o exercício, né? Se você for usar o celular, se você for gravar e tocar num MP3, você deixa o equipamento que você vai usar. Peça para não ser interrompido, é meia hora, peça assim para sua família, olha, nessa meia hora aqui, ou escolha um horário que você está sozinho em casa, que todo mundo está trabalhando, né? É sempre o mesmo horário. Arrume uma cadeira confortável, ela precisa ter braço, porque tem alguns exercícios que a gente vai precisar apoiar o braço, né? Então tem que ser uma cadeira com braço, igual aquela que a Valéria está sentada, ó. Tem braço, tá vendo? Essas aqui não tem. Tem alguns exercícios que precisa ter um apoio para braço. Não deixe pouca luz, mas não no escuro, uma luz mais suave. Não coloque música, ela vai te distrair. Nem incenso, porque vai te distrair. Não vá fazer com fome e nem com a barriga cheia, né? Coma alguma coisa leve para não te dar fome, você ficar pensando em comida, né? E a barriga atolada também vai te dar desconforto, sono e tal. Deixa um copo com água em cima de uma mesinha para ser fluidificada pelo seu monitor. Esse espírito que vai fazer os exercícios com você, ele vai fluidificar a água. Fluidificar, vocês não aprenderam ainda, como se fosse benzer, colocar fluidos ali, né? Deixa em cima da mesinha o Evangelho segundo o Espiritismo, porque tem alguns exercícios que você vai ler. Deixa um papel, porque tem alguns exercícios que você vai ter que escrever, lápis ou caneta. Eu não gosto de lápis porque some, né? Lápis some, mas tem gente que gosta, né? Lápis ou caneta. Olha, aqui tem uma imagem, ó, não precisa ser mais que isso, ó. Uma cadeira com braço, uma mesinha, o equipamento onde ele vai fazer o exercício, né? Uma iluminação não tão forte, que vai atrapalhar o olho, mas não também no escuro, porque como que você vai escrever se você estiver no escuro? Um cantico assim, vejam, não tem vela, não tem incenso, não tem estátua, símbolo de nada, não tem nada disso, né? Porque é mental, tá certo? Então é um cantinho assim, ó, um relógio para você contar a meia hora que você vai estar naquele exercício. Você não pode ficar esticando aquilo, né? Ele tem que ser disciplina, ele tem um horário para começar e ele tem um horário para terminar. Então você vai sentar, vai fazer uma oração curta a Deus, né? Porque a oração que Jesus nos ensinou é ao Pai.
Pai nosso que estais no céu. Você ora a Deus. Pede o amparo do seu mentor, que é o seu mentor, o seu anjo da guarda, aquele que desde que você nasceu acompanha você, e dos mentores daqui do SEAC, né, Centro Espírita Allan Kardec, que vai acompanhar você naquele treinamento. Então vejam, tem treinamento que vai ser um, tem treinamento que vai ser outro, né? Não vai ser um guia, João Pirituba, meu guia. Não é isso. Ninguém é dono dos espíritos. É o espírito que naquele dia foi designado para ajudar você naquele treinamento, tá? Então não fique assim criando já, eu tenho um guia, eu sou filho de não sei quem. Não, nós somos todos espíritos criados por Deus. Nós não pertencemos a ninguém, ninguém nos pertence, né? Nós nos auxiliamos uns aos outros. Bom, aí você vai fazer o segundo exercício, que é o que eu vou mandar pelo e-mail de vocês, né? É um relaxamento em estado de alerta. Vocês vão ouvir um vídeo com a voz da Priscila, que era uma trabalhadora da nossa casa. Você permaneça relaxado, permaneça com um sorriso, sabe? Um sorriso leve, o exercício inteiro. Quando terminar, você se espreguiça, se alonga e aí você abre o olho, né? Nesta semana, o treinamento vai ser apenas da respiração. E todas as vezes durante o dia que você se lembrar, quando você aprender esse treinamento da respiração, você pratique. Porque esse é o jeito certo de respirar. Essa respiração acalma a ansiedade, é a que vocês vão receber no áudio. Acalma a ansiedade, ajuda a clarear a mente, é como se fosse uma meditação, não é? Antes de dormir, você faz o da reforma anterior. O da reforma anterior é todo dia antes de dormir até o final do curso, porque, como eu disse, o nosso foco é a reforma interior. Os outros treinamentos que vocês vão fazer naquele espaço são treinamentos para desenvolver a alta sensibilidade sensorial. Bom, então nós terminamos a aula de hoje, porém, como não vai ter palestra e passe, porque a coordenadora da palestra e passe decidiu que está havendo muito aumento de caso de gripes e tal, e ela achou melhor não ter, né? Então não haverá mais de segunda-feira. Mas os espíritos vêm até aqui. Então nós vamos fazer, eu peço para a Bianca pegar o evangelho para mim ali na sala, ou Suzana, que a Bianca não pode sair ali da câmera. É só pegar um evangelho, nós vamos fazer uma prece, nós vamos abrir o evangelho e fazer a leitura da parte que nós abrirmos. E aí, obrigada, Suzana. Obrigada, Bianca. E aí nós vamos pedir que a espiritualidade dê um passe a todos os que estão presentes aqui no dia de hoje. Está bem? Então, nós elevamos o nosso pensamento a Jesus, porque é o seu evangelho que nós vamos ler. Pedimos a Ele que esteja conosco. Agradecemos a presença de todos os encarnados e os desencarnados, aqueles que vieram para o curso, os que vieram para a palestra e passe. Sabemos que tem um grande número dos nossos amigos aqui. Vamos deixar então estabelecido que o horário em que vocês eram acostumados a vir, que era às 8 da noite, ele vai ser um pouco antecipado, porque este curso terminava às 7h30, para liberar a sala para o pessoal da palestra e passe. Nós vamos emendar toda segunda-feira e nós vamos, sim, fazer o Evangelho de Jesus. Senhor Jesus, abençoe a nossa reunião de hoje. Eu peço que a espiritualidade guie a minha mão e nós vamos ler o capítulo. Agora sem óculos não dá, né? Agora sem óculos não dá. Nós vamos ler, olha, eu abri no capítulo 13, o item é o 9, fala sobre a caridade material e a caridade moral. Eu vou ler então.
Amemo-nos uns aos outros. Façamos ao outro o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião e toda moral estão contidas nesses 2 preceitos. Se fossem seguidos aqui na terra, seríeis todos perfeitos. Não haveriam ódios, dissensões e direi mais, nada de pobreza, pois o supérfluo da mesa de cada rico, muito pobre, se nutriria. E não veríeis mais, nos bairros sombrios que habitei durante minha última encarnação, mulheres pobres, arrastando junto a si miseráveis crianças, em tudo necessitadas. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai o mais que podeis aos infelizes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que tiverdes feito, para que encontreis, ao sair de vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudessem saber a alegria que experimentei ao reencontrar aqui aquele que pude beneficiar em minha última vida. Ama, pois, o vosso próximo. Ama-o como a vós mesmos, pois agora sabeis, esse infeliz que repelis é talvez um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode praticar, aquela que não custa nada de material e, no entanto, é a mais difícil de ser posta em prática. A caridade moral consiste em suportarem-se uns aos outros, e é o que menos fazeis neste mundo onde no momento estáis encarnados. Há um grande mérito, crede-me, em saber calar-se, deixando falar outro mais tolo que você. Isso também é uma espécie de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra escarnecedora escapa de uma boca acostumada a zombarias. Não ver o sorriso desdenhoso que acolhe vossa entrada em casa de pessoas que quase sempre, indevidamente, creem-se acima de vós. Ao passo que na vida espiritual, que é a única vida verdadeira, por vezes estão bem longe disso. Eis aí um mérito, não de humildade, mas de caridade, pois não reparar nos erros dos outros também é caridade moral. Pensai, sobretudo, em não desprezar o vosso semelhante, porém que essa caridade não vos impeça de fazer a outra. Recordai-vos de tudo o que já vos disse. É preciso sempre se lembrar que na pessoa pobre, rejeitada, talvez esteja um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente numa posição inferior à vossa. Revi um dos pobres de vossa terra que felizmente certa vez eu pude beneficiar e a quem agora sou eu que imploro. Lembrai-vos que Jesus disse que somos irmãos e sempre pensai nisso antes de repelir o leproso ou um mendigo. Adeus, pensai naqueles que sofrem e orar. Quem passou essa mensagem foi irmã Rosalie, em Paris, 1860. Então, hoje a palestra seria um tema que algum palestrante escolheu, mas como foi cancelada, nós improvisamos lendo uma passagem do Evangelho e que foi muito oportuna, porque nós estamos falando em caridade, nós estamos falando em mediunidade com Jesus e olha como já abriu o leque quando vocês forem fazer o exercício da mão, Como é que vocês tratam um morador de rua? Como é que vocês tratam aquele que vem pedir um dinheiro? Teve um dia que eu estava dando aula aqui, entrou um, interrompeu minha aula, fiquei bastante nervosa com ele, porque ele interrompeu minha aula, e depois, num outro dia que ele voltou, eu o atendi de forma diferente,
e ele sumiu. Não é isso que aconteceu? Vocês estavam aqui, vocês lembram disso, né? Então, é mais uma coisa para ir nos nossos dedos, nós refletirmos sobre como é que a gente trata aquele que não tem a mesma posição social que a gente, ou que está mais em cima. A gente puxa saco de quem é mais rico, né? A gente despreza quem é mais pobre, porque foi isso que saiu no Evangelho de hoje. E na próxima segunda eu vou preparar uma palestrinha. Não vai durar muito porque não vai ter o passe. O passe vai ser espiritual. Nós vamos recebê-lo agora. Nós vamos então fechar os nossos olhos, estender a nossa mão e nós vamos pensar que estamos pedindo que os nossos amigos do Hospital Maria de Nazaré, os espíritos que trabalham nesta casa, nesse momento, nos transmitam fluidos que estamos necessitados. Cada um tem uma necessidade diferente, aquilo que poderia nos ajudar para o momento em que estamos vivendo. Vamos elevando nosso pensamento em agradecimento, na certeza de que recebemos nem sempre o que queríamos, mas com certeza o que precisamos, e demonstrando gratidão a esses irmãos abnegados. Vamos assumindo o compromisso de estarmos juntos novamente na próxima segunda-feira, abrindo os nossos olhos, nos desconcentrando, agradecendo aqueles que estão presentes aqui, combinando um novo encontro, que seja uma semana feliz, produtiva, de saúde e paz para todos. Que assim seja.